eu quis falar um pouquinho aqui sobre justamente isso que foi falado, e eu acho que a gente está no momento de pensar realmente o futuro e como é que a gente vai lidar com tudo isso que está vindo por aí. Então, por isso, a palestra e o meu tema foi muito além do 5G, ou seja, pensar um pouco para frente de como isso vai ser. E eu vejo que nós estamos vivendo um momento de ruptura no mercado, assim como a gente viu a chegada da fibra, tá? Eu acho que quem entender isso vai sair na frente, tá? Bom, eu acho que de manhã eu até citei um pouquinho aí, enfim, pode ficar um pouco repetitivo, mas eu sempre que vou ouvir alguém, eu gosto de saber com quem eu estou falando, para saber se aquela pessoa tem notoriedade ou não, para que eu possa ouvir, tá? Então, um pouquinho aqui da trajetória, ou seja, dentro do Bell Labs, 10 anos, a Transit foram mais 10 anos aí que a gente construiu a maior empresa B2B do mercado, e o Skype, que foi uma das maiores empresas de comunicação do mundo. Eu tive a oportunidade de fazer parte desse processo, tanto no Brasil quanto no Japão, onde a gente levou o Skype, e eu fiquei morando no Japão quase 6 meses ali, sem gostar de sushi, tá? Então, vocês entendam que foi um sacrifício. Bom, a gente tem como é que se diz, né? A gente tem uma frase na TIP, né? Quando a gente criou a TIP, a gente pensava em ser uma empresa que pudesse ofertar tecnologia e inovação para os provedores de internet do Brasil. Como eu já falei, desde 2004, a gente acredita nos provedores de internet. 2008, eu fiz um projeto com o Fabiano, ele era um dos sócios, nós éramos em 30, nós fundamos o G30, né? Onde a gente fibrou ali uma cidade e começamos a trabalhar com fibra ótica naquela cidade, e foi um projeto bem bacana. Bom, a ideia é essa, gente. Ninguém faz nada sozinho. Contem com a TIP para ser o seu laboratório e a gente, junto com você, criarmos soluções, não só para o mercado brasileiro, vamos deixar de ter complexo de vira-lata e vamos também pensar fora do Brasil. Vamos levar soluções para fora daqui, tá? Bom, eu costumo dizer que o 5G, para quem não está entendendo, é um cavalo que está passando selado na frente de vocês. Ou seja, quem entender isso vai montar nesse cavalo. O cavalo está selado, tem muitas praças que ele vai estar sozinho. Aquele que entender isso vai montar no cavalo e vai conseguir seguir em frente. E essa é a ideia e é a principal mensagem que eu quero deixar para todos. E de manhã também eu comentei um pouquinho, né? A arrogância das grandes operadoras não deixaram com que as grandes operadoras enxergassem um cisne negro que estava nascendo em 2010, que eram os provedores de internet. Então, eu vejo hoje que talvez a arrogância das operadoras não esteja deixando que elas enxerguem o cisne negro que está nascendo vindo com o 5G, tá? Essa coisa disruptiva que vai estar acontecendo aí. Bom, nós também de manhã brincamos um pouco, né? A gente tem alguns clientes que cresceram com a gente, né, em telefonia fixa e outras coisas, e que a gente fala, né? Cresceu por sorte ou cresceu por coisa? Não, não foi sorte. Acho que foi uma competência e foi uma parceria que deu certo com todos. Não é possível que a grande maioria dos provedores que apostaram em telefonia fixa e fizeram aquele trabalho todo junto com a gente lá atrás sejam hoje os maiores provedores do Brasil. Então, isso é bem interessante, tá? Passamos a ser a quarta operadora de telefonia fixa do Brasil, então isso também é um outro número bem importante. Na realidade, o nosso número hoje, ele beira 1 milhão de terminais. Por quê? Porque nós temos números hoje que nós temos contratados com outras operadoras, porque não tinha área local. Então, pensando nisso, hoje nós temos aí praticamente 1 milhão de terminais, tá? Bom, e aí, qual foi a ideia, né? A TIP atingiu um tamanho grande, a gente hoje poderia ser, e nós estivemos com o contrato de ser uma autorizada da TIM, né? E aí a gente foi, na época a gente estava com a Vero, e aí a gente foi procurado pela Surf, e conversando bastante com a Surf, dissemos, olha, legal, gente, por que eu vou com a Surf, sendo que eu tenho
eu posso ser uma MV Node. E aí a Surf nos convenceu e disse, olha, vocês têm aqui com a gente toda uma condição que eu já posso te entregar, né? E aí a gente acabou fazendo isso com a Surf e isso aconteceu agora atrás e começamos a crescer. Então a gente tem um volume hoje muito grande. Então como a gente consegue ter um volume grande, a gente consegue ter negociações melhores e baixar o preço disso. Recentemente assinamos aí agora também com a Unifique, onde nós passamos a ser um parceiro da Unifique, não só nesse projeto também de MVNO, mas também no projeto de 5G, para ajudar na comercialização e na entrada do 5G realmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Então, nós estamos falando aí de uma oportunidade de 20 milhões de lares, que é a população, na verdade, a população dos dois estados aí. Tá? E aí eu fiz uma brincadeira aqui, eu venho vendo, eu acompanho alguns fóruns aí, os provedores, alguns falando em tentar entrar no leilão dos 700 MHz para pegar os 700 MHz para poder também entrar nesse negócio. Gente, lamento em dizer, o bonde já passou, porque mesmo que o provedor pegue os 700 MHz, o que vai acontecer? É essa cena do cano aqui, né? Nós estamos falando em 80 MHz contra 20 MHz. Ou seja, jamais você vai conseguir passar e ter a experiência de navegação e a experiência, o user experience que hoje a Unifique está dando, por exemplo, para seus clientes, com uma banda de 20 MHz ou 40 MHz. Você não vai conseguir fazer isso. Então, o caminho hoje é através de uma MNO, que no caso é a Unifique aqui no estado, e que está a fim de fazer essa parceria e essa sociedade com vocês no estado. Então, eu vejo hoje esse sendo o melhor caminho, o melhor cenário. Agora, existe o mercado das MVNOs, as duas coisas vão conviver por um bom tempo, assim como tudo, né? Existe até hoje o jornal impresso, mas as duas coisas vão conviver. Telefonia fixa, de novo, me surpreendo todos os meses vendo os nossos números crescendo, tá? Então, qual vai ser a ideia, né? Acesso aberto com MVNO ou 5G, acesso limitado, vence quem agir primeiro. Ou seja, as regiões que tiverem o 5G e que conseguirem implantar esse 5G regional primeiro, vão ser as que vão crescer, vão ser os provedores que vão estar realmente se destacando, e daqui 10 anos nós vamos estar aqui falando, pô, lembra aquele provedor que começou lá atrás, que tinha, sei lá, vamos lá, de repente tem alguém aqui que tem 1.000 assinantes hoje, mas que apostou no 5G daquela região. Esse vai ser o provedor do futuro. E os grandes provedores que já estão aqui, que apostarem nisso, vão ser os grandes provedores do futuro. E aí vamos estar falando em M&As ou em consolidações, mas vão partir através desses caras, tá? Eu costumo também brincar, né? Quando a gente vai resolver o problema na TIP, a gente tem duas formas de resolver o problema, né? Uma é ficar vendo um filme do passado e a outra é ver uma fotografia, né? Então, eu acho que nós vimos um filme já, sabemos tudo que passou, mas nesse momento, tirem uma fotografia do cenário atual e pensem como o mercado vai ser daqui para frente. Então, a fotografia do cenário agora é essa. Dentro dessa fotografia, o melhor cenário, a melhor condição que nós temos é utilizar essa infraestrutura de 5G para poder competir e estar na frente e se diferenciar, principalmente, né? Aqui foi um pouquinho da nossa história, né? A gente ajudou a Americanet para construir o segmento dela de MVNO. E por que não deu certo a parceria? Primeiro que a gente começou junto, sofrendo bastante, era a primeira. Mas segundo, o mais importante, na época a gente colocou uma regra, que na verdade não estava escrito, foi uma besteira, dizendo, olha, nós vamos fazer exclusividade isso. E eles quiseram colocar outras empresas para competir com a gente, com a TIP naquele momento, e acabou virando um negócio horrível para todo mundo e não se sustentou, não ficou legal para ninguém, tá? Hoje a Vero não tem mais praticamente esse segmento lá dentro e a gente migrou toda a nossa carteira aqui, toda a nossa base para cima da Surf. Bom, hoje nós temos mais de 500 MVNOs credenciadas,
e mais de 2 milhões de SIM cards fabricados hoje no mercado. E é isso, né? Hoje, mesmo não sendo uma autorizada, hoje nós somos uma das maiores empresas de MVNO do Brasil, assim como nós fomos, no caso, somos hoje na fixa, né? Isso foi coisa que a gente foi construindo com notoriedade aí ao longo dos anos, tá? Então, como traduzimos o sucesso? Deixa eu voltar aqui agora. Bom, aqui, vamos lá, vamos para cá, pulamos, mas tá bom. Eu queria chegar nesse slide que eu acho que é importante. Hoje, existem muitos bairros aqui que essa foto poderia ter sido tirada aqui na rua de trás, não é? Quem aqui é provedor sabe disso. Se alguém conseguir identificar o próprio cabo aí, depois me dá um alô, porque a única diferenciação que tem, às vezes, é na cor da plaquinha, né? E o serviço, muitas vezes, está todo mundo vendendo ali dentro dos 99, R$ 100 e tal. É um ticket médio aí que quase todo mundo trabalha. Bom, você vai continuar trabalhando nesse emaranhado de cabos, ou você vai se destacar, o Jair colocou bem aqui, né, a diferenciação e o quanto, inclusive, as lojas da própria Unifique se movimentaram através dessa mudança de paradigma e da chegada do 5G. Então, é a forma de você sair desse emaranhado de cabos, sem deixar de estar aqui, porque isso é importante, trouxe vocês até aqui, mas é uma diferenciação que todo provedor vai ter para justamente poder crescer, tá? É isso. E essa aqui é uma coisa que nós temos, uma frase que eu sempre falo para todos dentro da TIP: a gente nunca quer ganhar do provedor, a gente quer ganhar com o provedor. Essa é uma mensagem que a gente sempre deixa aqui e é isso que eu sempre falo. Às vezes a gente tem pessoal lá dentro, às vezes vai fazer produto, coloca um preço, um markup, uma coisa mais alta. O Rato sabe quantas vezes eu puxo a orelha, né? Rato, não, vamos fazer alguma coisa que seja um ganha-ganha, que seja algo que realmente todos ganhem. Então, a gente sempre eu sempre policio lá dentro da empresa para que realmente isso seja um ganha-ganha. Foi só assim que a TIP chegou aonde ela chegou. Então, eu acho que é isso que nos deu esse DNA e esse respeito, essa transparência e principalmente essa conectividade com cada um de vocês, tá? E é isso, pessoal. É um pouquinho da família TIP. Eu queria agradecer a todos aí pela paciência que todos tiveram durante todo o evento e deixar o recado claro. O futuro, na minha visão, está no 5G. Vocês têm aqui um parceiro e a gente tem hoje todo o know-how e tudo para trabalhar juntos, tanto nas MVNOs quanto no 5G. Nem todo mundo vai estar no 5G, mas todos estejam no móvel, porque esse é o caminho do futuro e é isso que a gente quer deixar de recado para todos aqui. Tá bom?